O ataque a Kyoto começou, Kenshin retorna, Sanosuke chega com soco surpresa, e Shishio motiva o Juppongatana. Será que o remake fez jus ao clássico e ao mangá? Bora descobrir! E assiste até o final, porque nesse vídeo eu vou falar não só do episódio 41, mas também do 42. Você se lembra daqueles figurantes que estavam morrendo de medo do Usui? Pois é, eles estão aqui de volta. Só que um deles deixa um balde cair no chão e, percebendo que o guarda está chegando, eles fogem rapidamente. Esse momento é um filler exclusivo do remake, já que no mangá e no clássico essa cena simplesmente não existe. Logo depois vemos Kenshin chegando à cidade. Uma menina deixa sua bola cair no chão e ele gentilmente a devolve. Enquanto isso, as garotas do Shou fazem comentários sobre a presença cada vez maior da polícia em Kyoto. É então que um policial aborda o Kenshin e tenta prendê-lo por ele estar portando uma katana, já que isso é proibido. Kenshin, sem resistência, concorda em acompanhá-lo até a delegacia mais próxima. Esse detalhe é parcialmente fiel ao mangá, mas com uma grande diferença. No mangá, isso acontece logo quando Kenshin parte de Tóquio para ir para Kyoto e ele chega em Odawara. No mangá, o Kenshin foge do policial. Enquanto isso, um dos homens do Shishio foi capturado e Saito o interroga, conseguindo extrair informações cruciais sobre o horário do ataque. E podemos perceber que o remake está apostando forte em expandir essa parte da história, mostrando mais detalhes de como o Saito conseguiu extrair essa informação do cara capturado. Saito conversa mais uma vez com o Cho, que parece curiosamente tranquilo apesar da situação de que Kyoto está prestes a ser incendiada. Mais uma vez, Sanosuke e o Cho acabam se estranhando. E em meio a essa discussão, o Cho fala que ele simplesmente pode fugir antes que Kyoto vire cinzas. Eles desistem de extrair mais informações do Cho, e o Sanosuke tenta arrastar o Saito para o restaurante só para ter alguém para pagar a conta. Obviamente, Saito se recusa e sua paciência parece que se esgotou, afinal ele acabou com um maço de cigarro. Aliás, durante todo esse episódio focam bastante no quanto o Saito fuma, que indica aí que ele tá um tanto ansioso, nervoso com a situação, diferente das outras versões que não focam muito nisso. E agora vem mais um filler do remake que não existe no mangá, nem no clássico. Em outra cena, os figurantes que falharam no plano do Shishio correm para avisar o Hoji. Eles tentam justificar seu fracasso, mas o Hoji resolve perdoá-los para manter o grupo unido. Mas é claro que não é só isso. O que mais esses figurantes temiam acontece, pois o Sui aparece e ameaça executá-los. Isso porque eles agiram como desertores e abandonaram a missão. Mas no fim o Hoji convence o Sui a não eliminar os caras, já que nesse momento eles precisam do maior número possível de pessoas para executar esse plano. Então esse é um filler que ficou bem amarrado e construído aí em relação ao episódio 40, que mostra que eles têm medo do Sui e depois o Sui querendo eliminá-los. E me diz aí, esse tipo de expansão melhora o anime ou você acha que só serve para encher linguiça? Agora temos outro semi-filler, uma expansão interessante da história. O Hoji faz o seu discurso para o Juppongatana, mas o Shishio também faz o dele em seguida. Ele motiva quase todos com seu discurso, incentivando que eles saiam pela cidade e tratem tudo ali Kyoto como se fosse sua presa, reforçando que eles devem incendiar Kyoto para cumprir o plano. O mangá e o clássico mostram uma cena do Hoji fazendo o discurso, mas de uma forma muito breve. O remake expande esse momento adicionando até mesmo uma plateia em CGI, que eu particularmente não gosto. Mas como foi rápido, tudo bem. E me diz aí o que você prefere, o remake mais detalhado, expandindo mais a história, ou você prefere o clássico que é bem mais direto e dinâmico? O remake agora traz o pessoal do Akabeko lá de Tóquio e mostra que eles estão limpando o dojo da Kaoru. Esse momento inteiro é um filler. Enquanto isso, vemos que o Sanosuke foi comer no Shirobeko, um restaurante que parece uma cópia do Akabeko lá de Tóquio. O Sanosuke até brinca que esse lugar é falso, já que ele é uma cópia do outro restaurante. Mais uma vez, a cena não existe no mangá e no clássico. Parece que o remake está enrolando para segurar os eventos mais importantes para o próximo episódio. Já na delegacia, o Saito recebe um relatório de tudo aquilo que ele tinha pedido e foi executado. Logo lá eles mostraram isso quando ele interroga aquele homem que foi capturado. Que aliás é outro detalhe que não tem nas outras versões. No mangá e no clássico essa cena é muito mais direta e dinâmica, no remake decidiram dar mais foco no nervosismo de Saito, mostrando-o fumando intensamente. Kenshin chega no local, essa cena é parecida em todas as versões, mas a música do clássico é muito melhor.
O Saito tira uma onda ali com a cara do Kenshin e pergunta se ele será o retalhador novamente. O Kenshin diz que eles vão ver ainda. Os dois passam a discutir ali a situação e tentar adivinhar o que o Shishio está planejando realmente. E aqui o remake tenta economizar, ele mostra bastante tempo de cenas estáticas e também um mapa para dar uma enrolada e a gente só ficar com o áudio. Enquanto o clássico mostra mais os personagens, ali o Kenshin e o Saito conversando e tentando chegar na conclusão do que está acontecendo, o que o Shishio vai fazer. E uma curiosidade é que o visual do mapa aqui do remake é bem diferente do mangá e também do clássico. O clássico se parece mais com a versão do mangá. Kenshin, raciocinando como um retalhador, ele consegue entrar na mente do Shishio e descobrir o que ele na verdade quer fazer. O incêndio é só uma distração e ele pretende atacar com um navio a parte central de Tóquio. Em todas as versões isso acontece de forma parecida, é interessante como eles vão pensando e construindo o raciocínio até chegar nessa conclusão. Então eles precisam urgentemente impedir que esse navio saia do local para ir atacar. Como a situação é urgente, o Kenshin já sai da sala, o Saito vai atrás dele e eles têm pressa em chegar logo e fazer alguma coisa. Quando eles estão saindo da delegacia, o Sanosuke aparece, o Kenshin nem vê ele direito e já toma um socão na cara. Kenshin, sem entender muitas coisas, ele é arremessado contra a parede com a força do soco. Quando ele se recupera, ele vê quem está ali na frente dele e fica surpreso perguntando o que o Sanosuke está fazendo ali. Logo em seguida, o Kenshin cai e o Sanosuke o segura, dizendo que veio ali para ajudar. E o Saito, ele não perde a chance de zoar o Sanosuke, dizendo que na verdade ele deveria ter dito que veio ali para atrapalhar. E o pior é que, de certa forma, o Saito tem um pouco de razão, afinal, o Sanosuke atrasou eles nesse momento. Mas já adianto que, com uma certa ajuda, Sanosuke vai compensar muito bem esse pequeno atraso. Esse momento tem em todas as versões. No mangá, o soco do Sanosuke foi ainda mais violento, a gente viu o Kenshin cuspindo sangue. O remake ameniza um pouco a cena, o Kenshin sangra pela boca também, mas não é aquele espirro de sangue logo quando ele toma o soco. E o clássico é o mais café com leite, que só mostra ali um pequeno hematoma no rosto do Kenshin. Os três agora reunidos partem para impedir os planos do Shishio, e temos mais uma cena filler, que a moça do restaurante vê o resultado do trabalho do Sanosuke e fica perguntando quem é aquele homem. E esse filler do restaurante até que serviu para justificar o porquê do Sanosuke não estava ali quando o Kenshin chegou. Infelizmente, no lugar de um grande gancho para o ataque aqui outro, o remake decide colocar esse filler no final. O episódio 41 de Samurai X Remake foi um mar de fillers. Se você gosta da expansão da história, pode ter curtido esse episódio. Se você prefere ação e fidelidade ao mangá, deve ter achado frustrante. Agora eu quero saber sua opinião. Você gostou dos fillers ou acha que o remake tá enrolando demais? Comenta aqui embaixo e já se prepara porque o próximo episódio promete ser insano. Ou será que não? Então bora pro episódio 42. O episódio começa com Kenshin escrevendo uma carta. Enquanto isso, Sanosuke interage com os cavalos da carruagem e, é claro, ele toma uma mordida, criando um momento engraçado antes da viagem. Já o Saito se encontra com o chefe Arato para informar da mudança de planos. Ele precisará liderar a defesa de Kyoto. O problema, o Arato fica inseguro e quase chorando ao perceber que a responsabilidade caiu no colo dele. Mas o Saito é poucas ideias, ele agarra o cara pelo colarinho, pressiona e diz que não importa o passado dele, mas sim o que ele vai fazer naquela noite para impedir o incêndio em Kyoto. E aqui vale um comentário, no mangá essa cena não existe, no original eles saem direto da delegacia para a carruagem. O remake criou essa expansão para mostrar ali todo o perigo da situação, de como ficou caótico com a saída do Saito e dar mais contexto para a defesa de Kyoto. Ao sair, Kenshin percebe o quanto Sanosuke está empolgado para ir logo fazer as coisas que tem que fazer, e o Saito já corta dizendo que o Sanosuke não precisa ir. Kenshin defende o amigo, garantindo que ele é mais confiável do que parece. E o Saito só responde que, contanto que ele não atrapalhe, tudo bem. Devido a todo o atrito do Sanosuke com o Saito, ele decide ir em cima da carruagem e não dentro da cabine. Eles partem em alta velocidade e Sanosuke, empolgado, grita: "Agir é essencial". Mas será que isso foi uma boa tradução? Você aí que manja de japonês, é isso mesmo que ele quis dizer? Aliás, essa frase do Sanosuke é que dá nome a esse episódio do remake. Temos mais cenas extras, a gente vê a carruagem passando por Kyoto, é algo que não aparece nas outras versões, e a gente vê também as garotas show comentando sobre a carruagem, a velocidade que ela tá indo, e se é um casamento ou é outra coisa, enfim. E a cena já passa a focar no homem suspeito que surge logo e se junta a outros subordinados do Shishio numa casa. Temos também uma sequência da cena na carruagem que é parecida com as outras versões, onde o Saito e o Kenshin ficam conversando tentando adivinhar os planos do Shishio. Kenshin fala sobre a carta que ele deixou, o Saito diz que a carta vai ser entregue,
E temos um pouco mais de detalhes só em relação às outras versões. Aqui no remake tem mais detalhes sobre essa questão da carta, e também temos uma diferença que o Saito fala aqui no remake, que são 1000 homens que vieram reforçar, mas na verdade, na versão do mangá e também na versão do clássico, são 5.000. E aí, será que foi mesmo reduzido o número ou foi um erro de tradução? Temos agora a cena com o núcleo da Kaoru, em que aparece a Megumi dizendo que o estado do Okina está estável e ela fala que vai retornar para a clínica. E essa parte da Megumi é um filler, pois a Megumi nem deveria estar em Kyoto se fosse seguir a história original. A Misao, em meio à conversa, cogita comprar uma metralhadora, mas a Kaoru lembra que o verdadeiro poder do Oni wa Banshu não se compra. E a conclusão da Kaoru talvez tenha sido um problema de tradução da legenda da Crunchyroll, pois ela diz que por isso o Kenshin se afastou, quando na verdade nas outras versões dá a entender que é por isso que o Kenshin respeita o Oni wa Banshu. O Yahiko chega com a carta do Kenshin e o remake fez essa cena um pouco mais longa, dando maior destaque pro fato da letra do Kenshin ser feia, gerando um momento engraçado. No mangá até tem essa parte, só que aparece só os balões ali, eles falando, comentando brevemente sobre a letra do Kenshin. O clássico é mais direto, excluiu essa parte do humor e vai direto pra mensagem. A parte que a Misao assume a frente do Oni wa Banshu e começa a dar ordens, ficou um pouco mais extensa e também mais épica na versão do remake. E por incrível que pareça, a música que toca nesse momento também ajuda a tornar a cena mais épica. Além de ter algumas coisas extras que também ficaram boas aqui, eu diria que foi o melhor acréscimo que a gente teve nesse episódio. Diferente do clássico, que é mais direto e segue fielmente o mangá. A cena do clássico não é ruim, mas eu preferi a cena aqui do remake. E temos outra mudança, a cena do Jupon Gatana ela é adiantada, mostrada antes da parte que aparece o Shishio indo pro navio. E a cena aqui no remake ela acontece ao entardecer, muito mais cedo do que acontece na versão do mangá e também na versão do clássico. Parece que a intenção foi criar mais expectativa. Como ainda está cedo, o Sui resolve eliminar alguns policiais, mas o Andi ele discorda. No fim, o Sui dá uma desculpa que ele vai tirar um cochilo, os outros também cada um ali dá uma desculpa para sair e fazer o que quer. Como eu tinha mencionado, na versão do mangá e do clássico eles estão muito próximos de começar o incêndio aqui, o outro quando eles estão ali reunidos. E eles recebem um relatório de que tem muitos policiais na cidade. E é por isso que o Sui diz que vai na frente e vai acabar com alguns policiais para criar uma distração para que os outros Jupon Gatana possam executar o plano. O Anji também discorda, mas o Sui faz o que ele quer, só que de forma mais direta, sem dar nenhuma desculpa. Nessa parte, o clássico seguiu novamente o material original, enquanto o remake tenta dar mais camadas à cena. Mas me diz aí, funcionou? Comenta aqui embaixo. Chefe Arato resolve negociar com Cho para conseguir mais informações sobre o incêndio de Kyoto. Cho se recusa a trair o Shishio, afirmando que apesar do Shishio ter usado seus aliados como isca, ele não é escroto. Cho provoca o Arato, chamando ele também de escroto. Em determinado momento, o Arato fica tão nervoso que ele acaba tendo um ataque de pelanca. No fim, o Cho sai por cima, ainda lançando o seu olhar maligno e dizendo pro Arato sair dali. O chefe sai da sala bastante abalado e se pergunta se ele é mesmo escroto. Isso tudo é um filler do remake. No mangá e no clássico, essa cena simplesmente não existe e confesso pra você que não faz falta nenhuma. Em seguida temos mais um filler que tenta ser emocional. Eu até não tinha comentado antes, mas lá no episódio 41, logo depois que o policial levou o Kenshin para a delegacia, apareceu outra pessoa com uma katana e era esse menino de 11 anos, que agora também foi levado para a delegacia por estar portando a katana. Ele insistiu para falar com o chefe porque ele quer ajudar no combate, já que o pai dele está doente e não pôde vir pessoalmente e servir como reforço ali em Kyoto. Inicialmente, o chefe Arato é totalmente contra, ele diz que o garoto é uma criança da era Meiji, ele tem só 11 anos, ele não deve se meter nessa briga e que eles devem ser responsáveis por limpar a sujeira do Bakumatsu. O menino ainda assim insiste porque ele não poderia encarar o pai dele se ele não tivesse ajudado, e o chefe permite que o menino fique na retaguarda observando eles trabalhar. Ele agradece o garoto e parece que o chefe recuperou a sua confiança. A trilha sonora do remake tenta tornar esse momento emocionante, mas pareceu meio forçado, né? Me diz aí o que você achou. E se segura que tem mais filler, alguns integrantes do Oni wa Banshu vigiam uma casa dos aliados do Shishio e seguem um homem suspeito até uma montanha. Lá, descobrem vários homens transportando uma espada gigante. E o Ambo aparece do nada e ele está prestes a atacar as duas, mas elas são bem mais rápidas e atacam primeiro. A cena corta e a gente não sabe o desfecho dela. Isso é puramente um filler, já que não tem nem mesmo parte disso na versão do mangá e do clássico.
Agora voltamos para o Kenshin, que deduz que o Shishio quer causar pânico lá em Tóquio. O remake mostra a Yumi e o Shishio indo de barco para o navio. Isso não acontece nas outras versões, que eles já aparecem no navio. Shishio mostra que o navio aparentemente velho e inútil na verdade é um navio de guerra camuflado. Essa revelação é igual em todas as versões, mas a execução no remake teve algumas diferenças visuais. O episódio se encerra com o narrador dizendo que faltam 37 minutos para Kyoto pegar fogo e o navio purgatório zarpar. O episódio 42, assim como o 41, também está cheio de fillers. O clássico ele segue mais fielmente o mangá e exclui umas pequenas coisas. Enquanto o remake estica a história, algumas cenas extras até que foram boas, como o momento épico da Misao assumindo a liderança. Outras foram forçadas, como o drama do chefe Arato e a inserção do menino na delegacia. A parte do Juppongatana foi uma espécie de retcon. Seu objetivo era desenvolver mais os eventos antes do ataque, o remake até que conseguiu em parte. Mas será que precisava mesmo de tanta enrolação? Agora eu quero saber o que você achou do episódio 41 e 42 de Samurai X Remake. Qual a versão está mandando melhor nessa parte, o remake clássico ou o mangá? Não posso deixar de comentar que essa versão do remake já fez 2 episódios e esses 2 episódios não cobriram totalmente os acontecimentos de um único episódio, o 45 lá do clássico. Deixe o seu comentário e bora trocar uma ideia. No próximo episódio eu espero que finalmente a gente tenha alguma ação. Valeu e até lá!